para falar do reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Sabe, quando eu era criança, na sexta-feira, tinha duas coisas na escola. Tinha a educação moral e cívica. Quem é desse tempo? Que aí ficava informação lá na quadra assim, né? Educação moral e cívica, que ensinava o amor à pátria. E depois, já na sala de aula, tinha aula de religião. E eu lembro que eles tomavam um cuidado, né? Porque às vezes a religião do professor era diferente da nossa. E aí eles falavam assim: não vamos fazer a oração da Ave Maria, mas vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é de todo mundo, né? O que é uma outra besteira, porque nem Maria é dos católicos, nem Maria é católica, e nem Jesus é evangélico, não é? Jesus existe muito antes de tudo isso. Então, ali no meio da sala de aula, tinha aquele momento que a gente ia aprender sobre Deus. Hoje é proibido falar de Deus na escola. A gente tinha aula de religião. Hoje não. Olha, porque o Estado é laico. Mas se você tiver 1000 Bíblias, eles deixam você descarregar ela lá na porta da cadeia, porque a Bíblia muda a pessoa. A religião é bem-vinda lá. Lá pode entrar, pode fazer culto. Na escola não. Será que se não tivessem permanecido com o culto na escola, não precisariam fazer muito menos culto na cadeia? Não é? Jesus, nessa oração, bota ali para mim, por favor, a oração do Pai Nosso. Jesus ensina muita coisa aqui. Nesse dia, nós continuamos na corrente de uma nova história, mas Deus tem coisas maravilhosas para te entregar, do reino de Deus. Amém? Vamos lá, Richard, nós vamos seguindo você, hein? Tá pronto? No 3, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, hoje para sempre. Amém. Aplauda Ele com alegria. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Oh, deu uma saudade da escola, né? Ele começa falando: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, o reino, o reino, o reino. E lá no final, quando ele pede venha o teu reino, lá no final ele diz: porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém? E nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus, e eu quero profetizar que o reino de Deus seja sobre a tua vida durante todo esse ano, em nome do Senhor Jesus. Que o reino de Deus se manifeste na tua vida, para a glória e honra do nome do Senhor. Seja cheio de Deus, que seja na sua casa como é no céu. Lucas capítulo 9,
Hoje eu vou precisar de você. Eu já falei para o Richard que hoje ele vai trabalhar mais do que eu. Lucas 9, devia até ter deixado o esboço contigo já, né? Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Ele convoca, Jesus convoca os 12 discípulos, os 12, não tem diferença. Eu acho bonito, só um parênteses aqui, eu acho bonito como Jesus trata Judas. Jesus sabia que Judas ia trair? Com certeza, com certeza. Jesus sabia que Judas roubava, porque o texto diz que ele roubava o que colocava na salva. Com certeza sabia, mas olha, ele não faz diferença nenhuma de Judas, não é? Esse é o nosso Deus, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de graça, de bondade e de misericórdia. E aliás, a gente nem pode apontar, porque quem sabe em alguma área também a gente não tem traído ao Senhor, não é? Quem sabe em alguma área o Senhor também não pode contar com a gente. Então, eu acho bonito quando Ele envia os 12, Ele dá autoridade sobre os 12, Ele dá poder aos 12, e Ele dá poder a eles sobre todos os demônios. Tem demônio, se vocês chegarem e tiver demônio, o demônio vai ter que ir embora. Aliás, é preciso, quando a gente fala de expulsar demônio, é preciso entender uma coisa: o inferno é o destino dos demônios. Então, quando você expulsa um demônio, quando alguém expulsa um demônio de alguém, o demônio não deixa de existir, porque o inferno não está aberto ainda, não está inaugurado. O demônio não deixa de existir, o demônio fica procurando. É por isso que às vezes, em alguns segundos, a pessoa fala assim: olha, num momento de raiva, não sei o que aconteceu, fiquei cego por causa da ação de demônios. Demônios nunca deixam de existir, mas o reino de Deus é chegado na nossa vida, e aonde Deus está, o mal tem que sair. Então Ele deu unção sobre todos os demônios, deu unção para curarem enfermidades. Olha que maravilha. Vamos continuar, vamos lá, o 2. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha que coisa, o reino de Deus, onde o reino de Deus está, o primeiro sinal é que Satanás perde o seu lugar. Quando o reino de Deus é manifesto na sua vida, o diabo não tem lugar mais na tua vida. É por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Onde o reino de Deus está, existe saúde. Onde o reino de Deus está, existe libertação, existe liberdade. Então o reino de Deus é um reino de poder. Amém? O reino de Deus não é a igreja, não é a igreja. A igreja, ela funciona, a igreja, as 4 paredes, a igreja funciona como uma embaixada do reino. O que é uma embaixada? Se você está num país estranho e você está sofrendo ameaças, risco de morte, perseguição, você corre para a embaixada do seu país, e lá, na embaixada do país, aquele lugar, esteja onde for, se é a embaixada do Brasil, pode estar nos Estados Unidos, a embaixada do Brasil é Brasil, amém? Até aí tudo bem? Aí a pessoa correu para a embaixada, ela é cidadã do Brasil, está ali nos Estados Unidos, mas a legislação que está sobre a vida dela naquele momento é a legislação brasileira. Na igreja também é a mesma coisa. A gente está no céu, a sua vida parece o céu, a sua parece, não parece? Você está no céu já? Tá, irmão? Está no céu, Theo? Tá, Dani? Tá, você está com o burro na sombra, está no céu, hein? Deusita, é céu, Vou nem perguntar para o Ronaldo está até falando assim,
Irmão, a gente não está no céu, não está no céu, mas a gente está dentro da embaixada do reino dos céus. Nós somos cidadãos do céu, amém? Nós somos de lá, daqui a pouco vai haver uma grande convocação, e todos que são de lá estarão lá com o Senhor, num abrir e fechar de olhos, a Ele todo louvor e toda honra. Então, a igreja não é o céu, não é o céu. A pessoa pode estar dentro da igreja sem estar no céu, sem estar no reino do céu? Infelizmente pode, e vou te explicar como. Como que pode, pastor, uma pessoa estar dentro da igreja e não conhecer o reino de Deus? Como pode uma pessoa, e pode estar por anos, infelizmente, como pode uma pessoa ter uma vida dentro da igreja e não receber o poder do reino de Deus? Eu vou te explicar. Algumas pessoas entram na igreja, mas entram para uma reunião. Elas vêm, elas ouvem, elas participam, elas celebram, elas ofertam, elas cantam, elas ouvem, mas não fazem culto a Deus. Outras pessoas, elas já entram dentro da igreja fazendo culto, porque reunião é muito diferente de culto. Reunião é quando se reúnem as pessoas. Olha, hoje nós vamos ter uma reunião de todo o diaconato, então a gente chega ali e vai conversar. Agora, o culto é diferente. O culto exige devoção, exige entrega. Então a pessoa pode estar na igreja e não estar no reino, percebe? Pode. Tem gente que vai ler um versículo na Bíblia, no celular, e já viu 30 postagens. Está na igreja, mas não está no culto. Logo, não está no reino. Tem gente que nunca tem a experiência da entrega. Ele vem, ela vem, mas nunca se entrega, nunca abre o coração. Hoje, logo pela manhã, na minha meditação, eu lembrei da minha conversão, do dia em que eu aceitei Jesus. Eu lembrei porque a nossa igreja enviou algumas pulseiras para uma igreja em uma outra cidade. E aí, quando eu vi o nome do pastor que estava recebendo, eu olhei aquele nome, eu lembrei, poxa vida, o meu pai na fé. Quando que eu sonharia, né? Um dia, eu entreguei a minha vida para Jesus, depois de ouvir a pregação do pastor Paulo Rogério. E hoje, eu percebi que a gente estava fazendo um envio de material dos 12 dias para eles. Eu fiquei muito feliz e muito satisfeito, e me lembrei da minha conversão. Agora, algumas pessoas entregam a vida para Jesus, mas não vivem de fato aquela entrega. Quando que a entrega não é real, pastor? Quando você entrega, mas não abre mão. Você diz que entregou para Jesus, mas se tiver difícil, você diz que entregou, mas se for complicado, mas se ficar pesado, ou se doer, não. Entrega é entrega. E Jesus, na oração, Ele está dizendo: Pai, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então a pessoa pode estar dentro da igreja
sem nunca ter um acesso real ao reino. Mas eu vou te falar, eu não consigo imaginar uma pessoa estar vivendo o reino sem a igreja. Não dá, não dá. Aliás, a própria palavra de Deus diz assim: não para de congregar, vai estimulando um ao outro. Olha o irmão que está do teu lado aí, olha, se você não vê ele amanhã, vai estimulando ele, diga assim: olha irmão, fica firme, porque a Bíblia diz que a gente não deve parar não, a gente tem que estar firme, a gente tem que caminhar juntos. Deus tem para nós esse tempo de abundância. Mas é que é difícil, irmão. Não é. Deus é contigo, Deus te ajuda, amém? E aí eu tenho alguns versículos aqui de Jesus falando do reino de Deus. Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21. Onde Deus está, onde o reino de Deus está, Satanás perde toda a influência. Amém? Ele simplesmente não tem poder de agir. Louvado seja Deus, que estejamos todos no reino de Deus, aqui na terra. E dizia, Jesus explicando, as pessoas não entenderam esse negócio, o que é o reino de Deus? Eu falei assim: aqui é semelhante, e aqui compararei. Jesus falando, vamos lá, Richard. Isso é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O que Jesus está explicando? O reino do céu é como uma semente. O homem planta aquela semente, ela é pequenininha, ele não imagina, ele nunca sabe. Você está aqui e você não sabe em que vai dar essa semente. Quando eu olho para a oferta do envelope, eu falo: meu Deus do céu, eu tenho até vergonha de falar. É pequeno demais, não é? Puxa vida. Você não sabe, mas o reino dos céus é semelhante a uma sementinha que o homem colocou, e quando ele percebe, já nasceu uma grande árvore. O reino dos céus é assim, segundo Jesus. Você faz a sua parte, mesmo que seja uma coisa pequena, e quando você vê, Deus já entrou em tudo que você tem, e quando você vê, Deus já abençoou sua casa, e quando você vê, Deus já abençoou a sua família. Você faz uma coisa pequenininha, mas aquilo tem um valor enorme. Isso que você está fazendo aqui hoje é muito importante para Deus, é uma semente. Olha, Marcos capítulo 4, versículo 26. Eu vou lendo para você, ele vai botando ali, tá? Conseguiu? Está ali. E dizia: o reino de Deus é assim. Jesus explicando para nós o que é o reino de Deus. É como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, não sabendo ele como. E aí? Como foi isso? Não sei. Não sei. Simplesmente aconteceu. O de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus é assim: você faz o seu e Deus faz o dele, e você nem imagina. Vai lá, o 28. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Sozinho. Deus criou um sistema, e já tudo já está comandado. É o reino de Deus. Onde Deus está, querido, onde Deus está, coisas grandiosas vão acontecer.
Amém? Você nem imagina. Eu lembrei daquela música do Lázaro agora, não lembrou? Como que era aquela? Deus vai fazer, não é? O inimigo não vai entender, não é? Você não lembrou, né? Eu também não, mas acho que eles lembraram. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus não se esqueceu das sementes que você plantou, vai acontecer em nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 33, Jesus falando sobre o reino de Deus. Olha, fica atento, que o teu ano vai ser de espiga cheia, amém? Espiga cheia, fica atento que o teu ano vai ser de abundância, em nome de Jesus. Jesus está dizendo que onde o reino de Deus se manifesta, a abundância acontece. É esse? Não, bota lá, isso. É esse que eu pedi? 33, 6:33. Mateus. Estava tão bom esse aí, né? Desculpa, viu? Mas disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus. Mas sabe o que é? Eu estou precisando de bênção na minha lavoura, eu estou precisando de bênção no meu campo. Então o que você faz? Você busca o reino de Deus, porque quando você tem o reino de Deus, é como se você lançasse uma sementinha e daqui a pouco só espiga para todo lado. Não é isso que você quer? Pois é, busca o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Pastor, eu quero a salvação da minha família. Eu vou orar, jejuar pela salvação da família. Claro, ore, jejue, dê bom testemunho para a salvação da sua família, mas não esqueça de estabelecer o reino de Deus na sua casa. Todo dia diga: Senhor, venha o teu reino na minha casa. Senhor, reina aqui na minha casa, governa aqui na minha casa. Nós não aceitamos o mal aqui em casa. Venha o teu reino, e aí a salvação vem. Amém? Porque quando a gente busca o reino de Deus, a gente tem tudo. Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Tem muita gente que muda por fora, mas não muda por dentro. Será que se a gente pudesse se ver como Deus nos vê, a gente teria essa mesma opinião sobre nós? Porque quando Deus olha para você, Ele vê exatamente quem você é. O reino de Deus, na vida da pessoa, Ele não começa mudando os hábitos dela. Eu acho que Deus precisa de todas as igrejas, mas eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular. Por quê? Aqui a gente não fica falando: olha, você tem que parar de fazer isso. Você nunca me viu falando assim: olha, você tem que fazer tal coisa. Tem um casal que está aqui. Um dia eu fui visitar eles. Eles falaram assim para mim, eu estou tomando cuidado por causa da transmissão, tá? Eles falaram assim para mim: pastor, eu tenho uma paixão por canetas Bic, tem uma gaveta cheia de caneta Bic, devo botar fogo nas canetas Bic? Não era caneta Bic, é outra coisa. Devo botar fogo na caneta Bic? Eu falei assim: elas são importantes para você? São. Bom, então deixa elas aí, ué, até a hora que você sentir que não precisa mais delas. É o que eu vou falar para ele, né? Deixa aí, a hora que você achar que não precisa mais. E o tempo foi passando, a vida foi mudando. Um dia ele chegou com um saco de canetas Bic. Eu acho que até o Theo foi comigo no monte quebrar caneta Bic, porque ele percebeu: o reino de Deus não vem mudando a sua vida, a sua roupa,
a cor da parede da sua casa. Não, Ele vem mudando você por dentro. Quando o reino de Deus se manifesta, a primeira coisa é que não existe lugar para mais ninguém. Quando o reino de Deus se manifesta, você fala assim, agora eu encontrei, agora é o meu tesouro, eu encontrei, é precioso demais, agora eu achei. E aí você segura, e o mal todinho vai desaparecendo da tua vida, porque onde Deus está, o mal tem que sair. Amém? Então fala assim, o reino de Deus não vem com aparência, Ele muda por dentro primeiro. Oh Senhor, como a gente precisa desse milagre, a ponto da Bíblia dizer que esse milagre é o milagre do novo nascimento. Nascer de novo, olha isso. Já pensou? Nascer de novo. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Já pensou, Lucas? Apesar que você nem pecou nada, né? Aí Jesus falando assim, vamos começar de novo, nascer de novo, mudar por dentro. Não é a religião, não são os costumes dos homens, não, esqueça isso. Quando o reino de Deus se manifesta, o mal tem que sair, porque o reino de Deus é poder. Amém? Agora Jesus falando outra coisa sobre o reino de Deus, 9,62 de Lucas. Agora ele fala uma coisa muito grave, Lucas 9,62, e Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, ele não está falando que deixou o arado não, ele está falando que pensou em deixar. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de poder do Senhor, é um reino onde Satanás não tem poder, e se você olha justamente para as coisas onde Satanás tinha poder, então não serve. O Senhor está te alistando para uma batalha que vai transformar a tua vida e vai te encher de poder. Amém? O reino de Deus, o apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.